Muito bem, deputado. Com a palavra, então, o deputado João Arruda, do PMDB do Paraná. 25 minutos, deputado. Gostaria de saudar toda a mesa diretora, todos os colegas deputados aqui presentes, deputadas presentes, aos telespectadores da TV Câmara e também aos internautas do portal da Câmara que nos assistem também. Antes de tudo, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a minha eleição. Eu concorri no ano passado pela primeira vez a um cargo eletivo e obtive 126.092 votos. Foram votos de praticamente todos os municípios do Paraná. E eu só tenho a agradecer os meus eleitores e a todos que estiveram comigo durante a campanha. Quero aproveitar a oportunidade de dividir aqui com os senhores a alegria que estou tendo pela repercussão do meu projeto de lei que regulamenta os sites de compras coletivas. Estes sites reúnem centenas de compradores e conseguem vender produtos e serviços mais baratos. Para os senhores deputados e deputadas terem uma ideia, segundo o IPEA, já temos mais de 70 milhões de brasileiros fazendo compras online. Hoje, são mais de 1.200 páginas na internet trabalhando com esta modalidade de venda, mas não há nenhuma regra para o funcionamento destes sites. Por isso, apresentei o projeto para proteger o consumidor e destacar as empresas sérias. Para minha surpresa, o projeto tomou dimensões nacionais e está sendo discutido em praticamente todos os estados do Brasil. Tenho dado inúmeras entrevistas para veículos de todo o país, e isto prova uma coisa: a força e a importância da internet e da tecnologia. Sou um entusiasta da vida eletrônica e das possibilidades que a internet nos abre. Começo aqui pela nossa casa, como abri o meu discurso. Neste momento em que falo com os senhores, internautas podem me acompanhar de qualquer lugar do mundo. E daqui a pouco, quando eu chegar no meu gabinete, vou poder abrir o site da Câmara e ouvir o meu áudio, o áudio da minha fala aqui hoje, e também o vídeo da minha fala, com essa velocidade. Mas podemos ainda avançar. Que tal usarmos mais as redes sociais para interagir com o cidadão? Podemos ampliar nossos canais de comunicação, já temos o E-Democracia e a nossa ouvidoria, e podemos trazer o cidadão aqui para dentro dessa casa, provocando debates e discussões. Podemos estreitar os laços com o cidadão usando o Orkut, o Facebook, o Twitter, o YouTube e as demais ferramentas. Sei que usamos essas ferramentas individualmente, mas é importante que essa casa tenha iniciativa de interagir com o cidadão. Essa tecnologia nos aproxima dos eleitores e faz com que todos possam participar do nosso mandato. Outra vantagem é a transparência. Nossos gastos, nossas frequências e nossos atos estão no site da Câmara à disposição de quem quiser consultá-los. Mais do que a TV, a internet nos coloca na casa e no trabalho de qualquer pessoa, a qualquer hora. E vamos além com as possibilidades que a tecnologia nos abre, senhor presidente. A administração pública vive um momento único. Pelo portal de convênios do governo federal, podemos, por exemplo, citar as diversas prefeituras do Brasil que podem pleitear recursos e convênios federais de forma igual. Outro exemplo, o pregão eletrônico garante preços competitivos às compras públicas e assegura condições iguais de disputa aos fornecedores. Outras modalidades de licitação também estão sendo realizadas pela internet em tempo real. Transparência e isonomia ao processo. Fiz aqui uma indicação sugerindo ao governo federal a criação da escola de gestão para capacitar os administradores municipais e estaduais a trabalhar com o SINCOV, o Sistema de Gestão de Convênios. A maioria nunca teve contato com a ferramenta, e é comum o lançamento de dados errados ou a elaboração de projetos deficientes. As aulas podem ser presenciais, ou até mesmo à distância, pela internet. Precisamos eliminar obstáculos, desburocratizar os serviços. Sempre há como melhorar. O Tribunal de Contas da União já está à frente e tem oferecido cursos de capacitação à distância para servidores públicos de todo o país. O objetivo é propagar as boas práticas administrativas e construir para que a correta aplicação dos recursos públicos seja feita. Outra preocupação do TCU é orientar como cada gestor deve apresentar sua prestação de contas. Podemos também explorar melhor o uso da tecnologia em obras públicas. Câmeras podem ser instaladas nas obras para o que todos acompanhem o andamento do trabalho. Adotamos essa prática no Paraná, no governo do PMDB, do governador Roberto Requião. E os internautas podiam pesquisar as obras por cidade, em execução ou concluídas. Se na administração pública a internet criou uma nova forma de governar,
O mesmo vale para a educação pública. Tomo base, mais uma vez, o meu estado, o Paraná. No período em que o PMDB governou, implantamos em todas as escolas da rede pública laboratórios de informática com acesso à internet. Uma criança conectada com a internet está conectada com o mundo. Suas possibilidades se multiplicam, mesmo que seja uma criança pobre, que tem uma vida difícil. Em poucos minutos, ela pode conhecer um lugar que não teria condições de ir, como um museu, por exemplo. Ou mesmo por fotos, conhecer o seu estado, seu país, e ir além do que seus pais puderam ir. E mais, durante aquela navegação, ela pode sair um pouco da sua realidade dura de pobreza e voltar a ser criança. Brincar, pintar, ler e ouvir histórias, interagir com outras crianças. Por alguns instantes, sua vida fica mais leve e divertida. Temos também os cursos à distância, que possibilitam a muitos jovens e adultos concluírem seus estudos. De forma rápida e mais barata, ou até gratuita, surge na internet a possibilidade de retomar os estudos, ou até mesmo de atualizar seus conhecimentos. Mas uma boa notícia: o hábito de leitura entre crianças e jovens brasileiros está crescendo. E temos que estimular essa conquista com bibliotecas virtuais. O livro tradicional é uma boa diversão, mas um livro virtual tem sons, cores, interação, e a criança que começa a ler cedo segue lendo depois. Há centenas de aplicativos e sites voltados exclusivamente às crianças, mas precisamos ampliar o acervo de livros em português. Na Livraria Saraiva, por exemplo, existem 3.500 títulos em português, contra 220 mil estrangeiros. Outra medida que facilitou a disseminação da internet no meu estado, senhor presidente, foi a adoção do software livre. O governo do Paraná é hoje um dos principais usuários e desenvolvedores de software livre de todo o país. E quais são as vantagens por termos feito essa opção? A característica mais importante do software livre é a liberdade de uso, cópia, modificações e redistribuição. Isso evita que os usuários se tornem reféns de tecnologias proprietárias, dos softwares comerciais. A consequência imediata é a redução dos custos. O software livre é internacionalmente reconhecido como instrumento de democratização das tecnologias da informação. O Brasil já tem mais de 40 milhões de usuários ativos da internet. São pessoas que acessam a rede todos os dias. E 34,7% das casas já tem pelo menos um computador. E destes computadores, quase 30% têm acesso à internet. Os números são fantásticos, mas precisam ser ampliados. Uma família brasileira compromete 4,5% de sua renda mensal com serviços de internet, enquanto nos países desenvolvidos esse percentual cai para 0,5%. A carga tributária é um entrave ao acesso a serviços digitais como a internet e banda larga. Tributos como IPI, ICMS, PIS, COFINS, além de taxas e contribuições, encarecem até 48% os serviços digitais. Sei que a universalização da banda larga é prioridade absoluta para a presidente Dilma Rousseff. E o Programa Nacional de Banda Larga, Brasil Conectado, já trabalha em um plano de metas para oferecer internet em larga escala por R$ 35. Com este valor, o plano levará acesso à internet a 70% da população brasileira, na cidade e no campo. Temos que investir também em políticas de inovação. Se produzirmos nossos próprios computadores, teremos equipamentos mais baratos. Vou citar aqui mais um exemplo do meu estado do Paraná. A Positivo Informática. Hoje ela é a maior fabricante de computadores do Brasil. A empresa tem capacidade de produzir até 400 mil computadores por mês. E além das vendas no Brasil, já exporta máquinas para vários países do mundo. O governo federal já editou medida provisória autorizando incentivos fiscais para a produção dos tablets no Brasil. Os tablets são computadores como esse. São computadores portáteis, menores do que os notebooks e menores do que os netbooks. O custo desse equipamento no Brasil vai ser igual ao custo de fora. E outra providência que devemos tomar é com relação à segurança na internet, senhor presidente. Da mesma forma que ela tem inúmeras vantagens e gera muitas facilidades, também tem seu lado perigoso. Ouvimos todos os dias casos de pedofilia, aliciamento de menores, bullying, fraudes bancárias e problemas com compras online. Ainda há poucas delegacias especializadas em crimes virtuais no Brasil. Uma delas está no Paraná e foi implantada em 2005 pelo governo do PMDB. É fundamental
que os demais estados também disponibilizem esse tipo de serviço ao cidadão. Também temos que exigir mais rigor nas lan houses. Já foi aprovada aqui a emenda do meu colega, também do Paraná, o deputado Sandro Alex, que exige o cadastro de usuários. Esse controle facilita o rastreamento de pessoas que possam ter cometido crimes cibernéticos. Os senhores sabiam que já temos aqui no Brasil mais de 100 mil lan houses em funcionamento? Outra curiosidade, no país, 45% das pessoas acessam a internet em lan houses. Nas áreas rurais, 54% das pessoas, dos brasileiros e brasileiras, navegam na rede também através de lan houses, enquanto somente 30% fazem isso em seus domicílios ou nos locais de trabalho. Outra rotina que parecia ser mudada, que precisa ser mudada também, é com relação à prestação de informações sobre os usuários. Hoje não há um IP fixo para cada máquina. A cada vez que nós nos conectamos à internet, nosso computador assume um novo IP, um novo número de identificação. Logo, ao investigar um IP, a polícia depende de todo um processo judicial para chegar ao usuário. É necessário que haja um cruzamento de dados e informações sobre o horário e o número de IP para que possa chegar a esse criminoso. Essa demora, essa burocracia pode significar a fuga também desse criminoso, ou até mesmo facilitar sua ação, uma vez que sua localização é demorada. Não há como exigirmos que cada computador ou cada conexão tenha seu IP, mas as empresas que fornecem acesso à internet podem fazer isso rapidamente. E se houver celeridade nesse processo, teremos mais segurança. Estou estudando com a minha equipe a possibilidade da criação de uma identidade eletrônica. Seria a nossa identificação da internet, como uma carteira de identidade digital ou eletrônica. Ao iniciar a navegação de qualquer computador ou telefone, digitamos esse número. Hoje já temos que informar login e senha em quase todos os computadores. Passaríamos a informar também a nossa identidade eletrônica. Daí alguém pode questionar, mas alguém pode usar também a senha eletrônica de outra pessoa. Sim, mas essa pessoa seria responsável. E a responsabilidade de um usuário que tem a senha digital aumentaria. E com certeza evitaríamos na prevenção contra crimes cibernéticos. Outra questão paradoxal da internet é a velocidade da informação. Em poucos segundos, uma notícia, uma mensagem, pode ser multiplicada pelo mundo. E não há mais volta. Então eu pergunto, senhor presidente, como coibir notícias falsas ou imagens manipuladas? Todos nós aqui somos políticos e já passamos por isso antes. Como punir estes responsáveis? Há um dito popular que diz que uma calúnia espalhada é impossível de se contrapor. É como um travesseiro de penas jogado de uma torre de uma igreja. É impossível juntar todas as penas depois que elas são jogadas ao vento. É um dito antigo, mas atual, já que a velocidade da internet espalha uma notícia em segundos. Ainda há muita dificuldade em regular o uso da rede. E por isso mesmo, temos pessoas de má índole agindo diariamente. Por outro lado, a tecnologia permite que qualquer cidadão seja um repórter, seja um contador de histórias. A informação não está mais restrita aos veículos tradicionais e aos poderosos grupos de comunicação. Com acesso à internet, todos podem ter um blog ou um site e postar notícias. O mesmo ocorre no Twitter e nas demais redes sociais. Deixamos de ser apenas telespectador para sermos fornecedor de notícias e imagens. E isso garante a pluralidade da informação, pontos de vistas divergentes, democracia. Apesar da questão da segurança, estou certo de que a internet e o uso de novas tecnologias devem ser incorporados ao dia a dia de todos os brasileiros. Não há mais como retroceder. Já somos referência mundial em alguns pontos, como o uso das urnas eletrônicas no processo eleitoral. Em 2010, o Brasil realizou a maior eleição informatizada do mundo. Em um país de dimensões continentais como o nosso, fica até difícil acreditar que poucas horas depois do fim do pleito já podemos ter um resultado parcial das eleições. Para o ano que vem, mais um avanço. O TSE vai adotar o voto biométrico em 175 cidades, entre elas Curitiba, onde fica o meu domicílio eleitoral. Vamos votar, ou melhor, todos os brasileiros vão votar como nós, deputados, votamos aqui nessa casa. Nós avançamos muito, senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares. Estamos no caminho certo e ainda há muita coisa que podemos fazer. E nós, deputados, temos o compromisso de trabalhar para
pela segurança, mas também pela facilitação da implantação das novas tecnologias. Pelo menos até que todas as nossas crianças tenham acesso a um computador com internet. Eu me despeço aqui, convidando todos os colegas, deputados e deputadas, telespectadores da TV, os internautas do portal da Câmara, a acessarem o meu site, www.joaoarruda.com.br, para que a gente possa interagir mais, para que todos possam fazer parte do meu mandato. É ali que eu recebo as críticas, as sugestões, que eu tenho condições... Uma parte, deputado? Pois não, deputado. Vossa Excelência conclua. Quero partilhar a Vossa Excelência, não apenas pelo fato de Vossa Excelência ser do meu partido, o PMDB, mas, sobretudo, em função de Vossa Excelência ser um deputado do Estado do Paraná e que, pela vez primeira, está aqui nesta casa representando o povo paranaense. E eu não poderia deixar de destacar essa particularidade de Vossa Excelência estar aqui no primeiro mandato, procurando cumprir com o seu dever na representação política do seu Estado. Quero dizer a Vossa Excelência que a expectativa que Vossa Excelência tem em relação ao cumprimento do seu mandato, colocando-se à disposição através das redes sociais, é uma coisa importantíssima, até na medida em que a própria presidente Dilma tem estimulado a questão do sistema de banda larga, estimulando que haja um avanço maior. Lá no meu estado, por exemplo, deputado João Arruda, nós no Amazonas, que é um estado continental, temos alguma dificuldade na questão da banda larga. Precisamos envolver os municípios que são distantes, formas que eu acredito que o ministro das Comunicações, que também é do seu estado, o ex-deputado Paulo Bernardo, haverá de dar uma dinamizada, razão principal de sua ida para o Ministério das Comunicações. Portanto, todos nós estamos aqui cumprindo o nosso dever como parlamentar federal e, ao mesmo tempo, colocando-nos também, nos aliando a esses modos novos de se fazer política através das redes sociais. E Vossa Excelência, como não poderia deixar de ser, está colocando à disposição do seu público todos os componentes tecnológicos que estão à disposição para cumprir bem o seu mandato. Quero cumprimentá-lo por isso e dizer que nós, como são colegas do PMDB e amigos, estaremos juntos nesse trabalho que o nosso partido faz para cada vez mais lutarmos pelo engrandecimento do nosso país e para fazer com que as diminuições... Estaremos juntos nesse trabalho que o nosso partido faz para cada vez mais lutarmos pelo engrandecimento do nosso país e para fazer com que as diminuições das desigualdades regionais continuem a acontecer no governo da presidente Dilma. Muito obrigado pela parte. Obrigado, senhor presidente. Deputado, e ao senhor presidente também, acho que essa discussão no nosso partido, no PMDB, sobre a reforma política, nós a cada dia tentamos aproximar mais aquilo que acontece dentro da vida partidária, aqui dentro da Câmara Federal, do Legislativo, nas câmaras municipais, da população. Essa conversa, essa discussão, os debates, eles não podem ser debates de bastidores, tem que haver a participação popular. E hoje em dia, momentos difíceis que passam os políticos, a classe política, para que a gente tenha uma boa notícia nossa divulgada em um grande veículo de comunicação ou em algum veículo de comunicação, é necessário que façamos algo de errado. Isso é muito ruim. A classe política está desmoralizada a cada dia e nós precisamos enaltecer esse processo. E se não conseguirmos divulgar essas notícias nos grandes veículos, quem sabe a internet é a solução para a reforma política, para aproximar os nossos trabalhos e a classe política da população brasileira. Assim, cada eleitor vai poder cobrar do seu deputado. Cada eleitor vai entender os debates que acontecem nessa casa, vai compreender a função do parlamento e do parlamentar e vai poder participar. E dessa forma, durante o processo eleitoral, em novas eleições, nós, deputados que vamos tentar um novo mandato, ou novos quadros dos partidos políticos que tentam um mandato pela primeira vez, como foi o meu caso na última eleição, vão poder estar mais próximos do povo através das suas posições, que ficam claras através dessas redes de relacionamento, através do Facebook, através do Twitter, através do site de divulgação de notícias, através dessa interação importante, através de e-mails, newsletters, enfim, são diversas ferramentas que podem ser utilizadas para que a população se aproxime do nosso mandato e da política, para que nós também
tenhamos uma oportunidade de nos tornar melhores políticos com o respaldo da população e que a população que não está próxima da política possa se aproximar, quem sabe se tornarem também políticos, políticos todos são, mas quem sabe se filiarem a um partido político, a cobrarem mais, a enfrentarem aquilo que consideram errado, mas a participação, senhor presidente, eu não tenho dúvidas que o meu pronunciamento aqui, eu falei muito sobre como devemos ampliar a internet e o acesso à internet do Brasil, mas tudo isso passa, sem sombra de dúvidas, por uma reforma política que insira cada vez mais a internet, a força da tecnologia na vida dos brasileiros e brasileiras. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Essa presidência também parabeniza Vossa Excelência pelo tema.